Olá pessoal, eu sou a aluna Evelyn e hoje, junto com as minhas colegas Larissa e Tayane, da turma ITI 12 do campus Ilhéus, IFBA, nós viemos falar aqui um pouquinho sobre o relato da visita que fizemos à Fazenda Capela Velha, no dia 20 de novembro de 2023. Bom, nessa visita nós descobrimos vários fatos interessantes, não só sobre o cacau, né, sobre a produção do chocolate, sobre as árvores e até tivemos um momento de degustação, foi muito legal. Enfim, logo quando chegamos, o moço nos informou que havia ali na fazenda 45 mil árvores presentes, muita coisa. E sobre o cacau, ele expandiu o nosso conhecimento dizendo que existiam vários tipos de espécies de cacau. Eu vou confessar, eu não sabia. Entre elas estão o cacau cabruca, o crioulo, o forasteiro e o trinitário. Além disso, algo muito legal que ele nos informou é que cada flor, né, que está presente na árvore do cacau, na verdade, essa flor vai virar um fruto no futuro, né, um fruto de cacau. Eu não sabia disso. Bom, falando do chocolate em si, é bom destacar que a produção do chocolate é feita a partir das amêndoas de cacau, que só devem ser colhidas, inclusive, quando as mesmas estiverem maduras. Caso contrário, né, não será feito um chocolate de qualidade. Sobre isso, o moço até nos disse que a gente sabe quando um cacau está maduro pela coloração dele. Normalmente está mais alaranjado ou vermelhinho. Quando isso acontece, ele precisa ser colhido imediatamente. Ele explicou que, diferente de outras árvores, de outras frutas, o cacau não cai por si só. Não, alguém tem que ir lá e arrancar. Se não for feito isso, o cacau vai acabar apodrecendo na árvore. E quando ele apodrece no galho da árvore, ele não vai cair imediatamente. Não, ele vai ficar lá por anos, por meses, por dias, até que a natureza faça com que ele caia naturalmente, mas esse processo demora bastante. Como eu disse no início, a Fazenda Capela Velha produz cacais tradicionais e forasteiros. Eles cultivam 10 tipos, né? Entre eles estão aqueles que eu citei lá no comecinho do áudio. Porém, vale lembrar que existem até 3.000 tipos de cacau. É bastante coisa. Ainda sobre as árvores de cacau, o moço nos contou que eles usam casqueiros como adubo para as árvores do cacau, né? O que é muito triste é que até hoje todas as árvores têm um resquício da doença que é a vassoura de bruxa. Podemos dizer que a vassoura de bruxa foi uma sabotagem muito cruel que um homem decidiu fazer há muito tempo atrás. Essa doença, na época, devastou completamente a produção de cacau de muitas fazendas, de todas, na verdade, principalmente aqui na região de Ilhéus. E, infelizmente, mesmo com o passar do tempo, essa doença não sai da árvore. Todas as árvores de cacau estão presentes a vassoura de bruxa. Mas o que acontece é que, assim como todo ser humano, a árvore também conseguiu se adaptar. E hoje, vamos dizer que elas conseguem viver em paz com essa doença. Uma das partes mais legais dessa visita foi a degustação. Degustamos ali o mel de cacau e a geleia de cacau, que por sinal ambos são muito bons. Também provamos vários tipos de chocolates, né, em cubinhos, e alguns até tiveram a oportunidade de beber do chá do cacau. O pessoal da fazenda foi muito atencioso conosco. Sim, além do casqueiro, é importante dizer que a cabaça também serve como adubo orgânico para as árvores cacaueiras. E uma curiosidade, o chocolate amargo é um defeito. Sim, o moço nos explicou lá com todos os detalhes esse assunto, né? Ele nos disse que os caroços dos cacais
quando já estão secos, né, ali no finalzinho do processo para virar chocolate, eles passam pela transformação química, onde ocorre a saída do gás carbônico. As amêndoas precisam ser fermentadas, né, para o chocolate ser um chocolate de qualidade. E tá justamente aí, quando essas amêndoas não são fermentadas, elas geram o chocolate amargo. Por isso que, no caso, o chocolate amargo seria um defeito, porque de início era para todas as amêndoas serem fermentadas, para gerar ali um chocolate adocicado. O moço também nos explicou que umidade e chocolate não combinam, né? Também umidade e o caroço do cacau também não combinam. Por isso é muito importante que o cacau seja bem sequinho, né? Também quando eles estão ali no processo de mistura do chocolate, não é usado o leite líquido, justamente por isso, por conta da umidade. Como já dito, chocolate e umidade não combinam, né? Então, em vez do leite líquido, eles usam o leite em pó. Enfim, tivemos a oportunidade de visualizar todos os processos que o cacau passa até virar um delicioso chocolate. Falando agora um pouquinho sobre a história da fazenda, é muito legal dizer que ela tem entre 160 a 180 anos de preservação. Essa fazenda esteve presente na época dos coronéis, né? Então, inclusive, na época em que Jorge Amado descreve no livro do Menina Grapiúna, né? Aquela época em que Ilhéus estava bem na formação, que os fazendeiros, os coronéis ali, os donos das fazendas de cacau, tinham o poder, vamos por assim dizer, e eram considerados pessoas muito importantes. Dentro da fazenda, podemos analisar ali aquele ar de preservação. Tinham utensílios usados para colheitas de cacau de muito tempo atrás, até os nossos dias atuais. Importante destacar também a acessibilidade à língua inglesa que a fazenda nos proporciona. Havia muitas placas que estavam sim escritas, né, em português, o que elas significavam, mas logo abaixo tinha a legenda explicando direitinho em inglês, no caso para os turistas, porque essa fazenda também é muito visitada. Inclusive, no dia em que estávamos nessa visita técnica, haviam alguns turistas no local também. A gente teve um pequeno momento de interação, foi divertido. Também tivemos a oportunidade de conhecer um pássaro tupi-guarani, que, segundo lendas, eles enganavam os caçadores da época dizendo que era o coco. Eu não sei exatamente o nome desse pássaro, mas realmente o som que ele emite é como se ele estivesse dizendo que era o coco. De grupos está falando de um bocado de tipos dentro daquele grupo. Aqui a gente tem 5 tipos que eu falei para vocês: Pará, Parazinho, PS, PM e Piranga. Aqui na fazenda cultivamos 10 tipos. Aqui tem 5. Aqui é só um exemplo para quando a gente saber quando vai maduro e quando verde. Porque se eu colher esse fruto verde, ele não vai amadurecer, vai apodrecer. Se eu colher ele verde para fazer chocolate, é um defeito. Tá? Então eu tenho que colher o fruto na maturação correta. E os 3 grupos genéticos derivam mais de 3 mil tipos de cacau. Quando eu falo assim, as pessoas ficam, puxa, muito. Eu não conheço nem 10% dessa quantidade, porque são muitos. Tá? Então, aqui a gente vai chupar ele, eu vou abrir esse fruto que foi colhido. O fruto do cacau não cai, ele tem que ser colhido. Eu quero arrancar. Você pode até chegar e arrancar, mas só que você vai provocar um problema na árvore, podendo ferir a linfada floral, que quando ele sair do campo eu vou mostrar para vocês. Tá? Então eu colho. Temos vários implementos que tradicionalmente é usado, como a vara de podão, de cima para baixo, o primeiro lá. Temos tesourinha, que a gente corta, aquela de poda, a tesoura. Temos facões, que é para cortar também, mas eu preciso colher. Ele não vai cair sozinho. E se eu não colher, ele vai ficar na árvore, lá mumifica, também no campo, eu vou mostrar para vocês. Tá
tá bom? Eu precisava dar essa pequena explicações para vocês. Olá, meu nome é Larissa, eu sou aluna da ITI 12 e eu vou falar um pouco sobre a minha experiência e também sobre o que eu aprendi na visita à Fazenda Capela Velha. Bom, primeiro eu gostaria de falar sobre como a visita me ajudou a entender mais sobre a importância do cacau na nossa região. Bom, eu já tinha notado isso no livro O Menino Grapiúna, de Jorge Amado, que lá no começo do livro ele se refere ao cacau como a riqueza do mundo. Isso porque o cacau era a principal fonte de renda naquela época. E graças à visita eu pude entender como funciona a fabricação de cacau e como o cacau foi e é importante para nós até hoje. Algo que me deixou bastante impressionada na visita foi a própria fazenda. O fato de que ela está preservada há 150 anos ou 180. É incrível pensar que durante todo esse tempo ela sempre foi uma fazenda de cacau. E bem, ela me oferece uma boa ideia de como eram as fazendas de cacau antigamente, na época em que o cacau era considerado a riqueza do mundo. Foi explicado que em uma variedade pode existir tipos diferentes de cacau, e lá na fazenda eles têm 10 tipos, o que para mim é muita coisa. Bom, uma coisa bastante interessante é que as árvores dessa fazenda produzem o ano todo, graças a um cruzamento, que resultou em um melhoramento genético, que faz com que as árvores sejam mais resistentes, mais precoces e até mais produtivas. Eu aprendi que existem 3 variedades de cacau: o crioulo, o forasteiro e o trinitário, que é a junção, o cruzamento entre o crioulo e o forasteiro. E lá na fazenda eles têm 2 tipos, que é o forasteiro e o trinitário. Bom, nosso país foi um dos maiores produtores de cacau do mundo. Mas o motivo que fez com que o Brasil parasse de ser um dos maiores produtores, foi a Crinípelis perniciosa, popularmente conhecida como vassoura de bruxa, que chegou no final da década de 80, possivelmente por biopirataria. Aqui para poder passar a informação para você. Se a gente observar aqui, eu quero que vocês observem bastante. Tá tudo muito bonito aqui, padronizado, coloração, tudo certinho, porque é um cacau de uma qualidade melhor. Ele vai produzir chocolate fino, porque foi um cacau que foi muito cuidadoso, foi ter uma fermentação cuidadosa. Gravar, né? A fermentação, que ela é feita sem oxigênio, como a Erika perguntou, ela vai ter sabores muito diferentes da fermentação tradicional com oxigênio. Tá? A fermentação com oxigênio, ela vai ter o ácido etílico, que é o álcool, fermentação alcoólica, o ácido lácteo, que é a fermentação láctea, e o ácido acético, que é a fermentação acética, que é o cheirinho de vinagre no final. Essa fermentação ácida, ela é um defeito, mas que pode ser corrigido na produção do chocolate, que é chamado de conchagem. As indústrias de chocolateira, ela tem uma etapa que chama conchagem, que fica ali 3 dias movimentando com temperatura controlada para liberar esse ácido, que é um gás, tá? Então, na fermentação nossa aqui da fazenda, a gente não tem a etapa de conchagem, que eu vou mostrar na fábrica para vocês. Esse é um diferencial também, em questão de sabores e tudo mais, que a gente vai discutir lá dentro da fábrica. Aqui tem uma amêndoas que foi fermentada naquelas barricas, saiu da barrica e veio para aqui, tá? Ó, são amêndoas de cacau que vão ser